alguns faltem, mas eu volto a lembrar que o que não pode faltar é a presença de Deus. Amém? E eu gostaria de fazer um lembrete, né, a nós que somos brasileiros, né? A igreja, ela tem um papel importante no meio da sociedade. Eu até creio que as coisas não estão piores, porque a igreja do Senhor ainda está na terra. Eu lembro no ano de 2000, 2003, 2004, quando o George W. Bush ele esteve na China, e ele disse para o presidente daquela nação que se ele deixasse o evangelho entrar naquela nação de maneira livre, seria mais fácil, as coisas iam acontecer melhor, porque com Deus na frente as coisas andam melhor. Aleluia. E nós não podemos ficar de braço cruzado. Eu lembro no furacão do ano passado, nós estávamos prestes a perder casas, carros, amigos, e o furacão Irma estava às margens da nossa área, e ele ia entrar na categoria 4, e nós estávamos esperando 25 pés de água, mas através da oração o mar recuou mais de 3 quilômetros para trás, e isso foi a pura mão de Deus. Por quê? Porque quando o furacão vem, da maneira como o furacão Irma estava vindo, ele estava trazendo muita água, e nós íamos ficar submergidos, mas a boa mão do Senhor recuou o mar, Oh Deus grande, para que a água pudesse ter por onde evacuar. Para que isso não bastasse, isso não foi o suficiente. E eu fui uma das pessoas que estava acompanhando, passei toda a noite acompanhando para onde o furacão Irma ia entrar. Se ele ia vir pelo Golfo México ou se ele ia vir pela costa de Miami. E quando ele se aproximou da nossa costa, que ele mudou a rota na imediação de Cuba, nós começamos a nos preparar. E eu falei para o Senhor, falei para minha esposa e disse: olha, se ficar uma família, nós não vamos sair da cidade. E muitas pessoas falaram: mas pastor, você não pode morrer pelos outros. A minha Bíblia diz que o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E se você, irmão, escolhe o chamado do Senhor, você tem que escolher também todo o resto do cardápio. O apóstolo Paulo diz que não é ruim que o obreiro desfruta dos frutos da obra. Mas Jesus disse antes que o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E nós estamos há uma semana de acontecer algo na nossa nação, que os idôneos dali do Brasil estão preocupados. Por quê? Porque a maioria de nós não gostamos falamos muito em confusão, mas não gostamos de encarar a confusão. Essa é a verdade. E eu lembro muito bem quando Donald Trump estava concorrendo à Casa Branca, e ele
pessoa que era muito forte, tradicional nos Estados Unidos, mas ela aderia à lei do aborto, ela aderia a algumas leis que comprometiam a família e a casa do Senhor. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque as grandes potências desse planeta, elas estão debaixo da mão do Senhor. É o Senhor que põe reis e é o Senhor que destrona reis. E no livro de Segundas Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, é uma passagem bem prática para nós, porque nós não podemos ficar de braços cruzados e não querer colocar a cara para bater. Nós precisamos colocar a nossa cara para bater. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu me lembro também da ilha de Fuji. Aquela ilha estava em caos. A terra parou de produzir. Os peixes voltaram para trás. O crime estava tomando conta daquela nação. O presidente não tinha mais o que fazer. E se você olhar a história, é uma história verídica. Você pode ir na internet, você vai encontrar. O presidente daquela nação chamou os pastores e pediu para eles orar no parlamento. Ao invés de eles discutirem planos, para eles orar no parlamento, para Deus dar uma estratégia para a nação. E quando eles fizeram isso, Deus ouviu e deu uma estratégia para a nação. E depois da nação curada, a terra voltou a produzir. Tem vídeos, os peixes voltando para os rios, os mananciais que estavam secos, voltou a produzir água. Sabe por causa de quê? Por causa da oração. E domingo que vem é o dia da eleição do Brasil. E nós vamos fazer uma oração. Porque muitas pessoas falam assim: não, é o fim dos tempos. É porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, isso é certo. Jesus está voltando, isso é certo. Mas nós não podemos ficar de braço cruzado, observando, vendo as coisas ruins acontecer e não nos posicionar como povo de Deus. Nós temos que nos posicionar como povo do Senhor. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Deus é absoluto. Operando Deus, quem impedirá? O profeta diz: por acaso há alguém que possa escapar das minhas mãos? Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. E nós vamos orar pela nação brasileira. Vamos colocar de pé. E eu baixei ali uma bússola para nós termos a direção certa. Vamos fazer igual a Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela que dava com a direção para Jerusalém. E nós vamos orar. O Brasil está desse lado aqui. E nós vamos estender as mãos em direção à nossa nação, para que Deus intervenha naquele lugar. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor vai fazer no Brasil. O Brasil hoje é um celeiro de pregadores, de missionários, de obreiros, de pastores. Deus ainda vai levantar a nação brasileira para enviar muitos
está a favor do governo. Acha que está ruim? Acha que não sabe o que é o comunismo? Então vai na Venezuela e você vai ver o que é o comunismo. Vai lá. Busque uma pessoa que fugiu de Cuba, não para fazer turismo em Miami. Nenhum cubano sai de sua nação e anda numa canoa 90 milhas para pisar em solo americano, porque vem fazer turismo. Eles vêm em busca de um futuro. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos não há branco nem preto, nem rico nem pobre. A lei é para todos. Eu lembro bem que quando o presidente atual, a imprensa não estava a seu favor, ninguém estava a seu favor, mas hoje ele está lutando pela nação, trazendo fábricas de volta. Ele, quando vai fazer uma reunião, em vez de ir num centro de macumba, chama os pastores para orar. Restaurou o dia de oração na Casa Branca, em vez de fazer isso ou aquilo, mas restaurou, porque nós estamos aqui abaixo de Deus, nós respiramos por Deus, nós andamos por Deus. A palavra de Deus diz: oreis pela paz e pela prosperidade da cidade. Se ela prosperar, vós prosperareis. E nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor sim está voltando, e nós temos a possibilidade de passar os nossos últimos dias vendo a glória de Deus. E se você ainda não entendeu, Deus vai abrir sua mente. Aleluia. E eu quero que você estenda a mão junto comigo, e nós vamos orar, aleluia, orar em direção ao Brasil, orar para que as potestades que andam dominando a nossa nação caia por terra, orar para que o espírito de prostituição, o espírito de adultério que anda adulterando por toda parte, caia por terra, o espírito que vive trabalhando para que a nossa nação não seja uma nação vitoriosa, mas no nome de Jesus nós decretamos que o Brasil é do Senhor. Nós decretamos que esta nação brasileira, ela é um vaso nas mãos do Senhor. Nós decretamos que o Brasil é um celeiro de missionários, de pastores, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de missionárias, de missionários, de evangelistas, de homens de bem. Senhor, toma conta daquela nação, meu Deus. Não deixa, Pai, o inimigo das nossas almas, Pai, dominar o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, assopra o vento daquela nação e vai tirando as cartas de demônios que está sobre o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, restaura a mente, restaura, Senhor, as famílias, restaura os juízos, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, restaura as igrejas do Brasil, em nome de Jesus. Restaura, Pai, restaura nessa noite, Senhor. Guarda, Senhor, guarda o Brasil, guarda, Senhor, o Palácio do Planalto, guarda, Senhor, o Palácio, Senhor, em nome de Jesus. Pai, guarda, Senhor, o Distrito Federal, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma conta daquele lugar. Toma conta, Pai, toma conta do Brasil agora. Toma conta agora das urnas, Pai. Toma conta das urnas. Não deixa, Pai, as urnas, Pai, serem adulteradas. Em nome de Jesus, Pai, que verdadeiramente, Senhor, quem for subir aquela rampa no dia 1º de janeiro, seja colocado naquele lugar por Ti, Senhor, por Ti, somente por Ti, Pai, em nome
te pedimos agora, Pai, intervém no Brasil, intervém no Palácio do Planalto, intervém, Pai, nas urnas agora, e deixa, Pai, nenhum vírus, nenhuma adulteração, Pai, ó Senhor, ser feita e ser concretizada para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. E Deus vai tomar conta da nossa nação. Sabe por quê? Você está aqui, mas tem pai seu lá, tem irmão seu lá, tem sobrinho seu lá. E aleluia. E essa semana nós vamos jejuar pelo Brasil. Nós vamos jejuar pelas igrejas do Brasil. Nós vamos jejuar pela vida dos pastores do Brasil, para que o Senhor não deixe o Brasil, irmãos. Você não sabe. Você não sabe. Eu lembro que quando aquela mulher, Luísa Erundina, foi prefeita do estado da cidade de São Paulo, as igrejas começou a receber multa porque passava do horário, porque o som estava alto, mas os bares, a discoteca nunca recebeu multa. Você está entendendo? E se vocês têm esquecido disso, Deus não esqueceu disso não. E nós precisamos de orar. Tire um dia dessa semana para você jejuar pelas eleições que vai ser domingo que vem. Tire um dia essa semana para você orar pela nação brasileira. Por quê, pastor? Porque tem muitos países que parou de enviar missionários, mas o Brasil ainda envia missionários. Mas sabe por quê? Não é porque as igrejas são ricas, não. É porque Deus tem levantado missionários. Aleluia. É porque Deus tem levantado, aleluia, homens com desejo de fazer a obra de Deus naquela nação. E muitos missionários, irmão, têm voltado para trás. Sabe por quê? Porque as igrejas não conseguem sustentar. E nós precisamos. Tem muitos lugares. Pastor do Paquistão, que é o pastor presidente do Paquistão, eu estive com ele há 2 meses atrás. E ele falou para mim: pastor, eu tenho 28 lugares que não tem obreiros, que precisa enviar obreiros para lá. Ele está no Paquistão desde 1963. O seu pai era missionário no Paquistão. E a família toda aceitou Jesus. E ele hoje é o pastor presidente do Paquistão. E eu tive com ele uma semana antes da convenção geral, que foi aqui em Orlando. E ele disse: pastor, eu tenho 28 lugares precisando de missionários. E o Brasil tem sido um celeiro de missionários. Você não pode deixar isso em branco. Domingo, vamos estar jejuando domingo que vem pela nação, para que Deus faça a vontade dele. Porque nós precisamos respeitar a vontade de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor.